Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, em mais uma semana aqui novamente com a convidada Nicole Schutz, que gostou muito de participar na outra semana. Então, convidamos ela novamente para estar aqui em mais um programa, porque ainda tem muitas perguntas, não é, Nicole? Sim, tudo bem? tudo. E o pastor Sérgio Alves, né, o ministro da Palavra, o ministro do Evangelho, que está aqui todas as semanas respondendo os nossos questionamentos, os questionamentos dos telespectadores. Boa noite, pastor Sérgio. Boa noite a todos aí, a audiência do programa, o pessoal do estúdio, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Bem, deixamos então a Nicole aí com as suas perguntas. O que temos para essa semana, Nicole? O que tu gostarias de perguntar? Então, pastor, por que é tão difícil nós conseguirmos viver com a nossa mente no presente? Porque muitas vezes ou a gente vive no passado ou no futuro, né? Se a gente vive muito no passado, acaba que pode causar algumas doenças, né? Como a depressão. E se a gente vive no futuro, a ansiedade. Isso, é verdade. Jesus é o ponto de equilíbrio, né? Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 2, diz assim: um conselho do Espírito Santo, para evitar a pessoa pensar no passado ou no futuro. Ele traz um conselho. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Isso é bem explícito e claro e cristalino o conselho. O que é pensar nas coisas lá do alto? Da tua nova vida com Deus. Você agora vai ter que seguir aquele conselho de Jesus Cristo, que está em João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do passado, e vos libertará das previsões errôneas que a gente faz sobre o futuro. Então o Senhor Jesus disse: só a verdade liberta você da ansiedade ou da depressão. Então não pense mais na tua vida passada e também não pense no futuro, porque você chegou no lugar e ganhou aquilo que é mais importante que Deus prometeu a qualquer pessoa que Ele criou, que é a salvação e a vida eterna. Então você já tem isso. Agora, o que precisa ampliar sobre esse presente único de Deus e o mais desejado de toda a pessoa humana sem ela saber, que é a salvação e a vida eterna. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso estreitar o meu relacionamento com Deus, para que eu não pense mais no passado que venha me causar dano. Mas eu posso pensar no passado sem causar dano. Eu posso pensar no futuro sem causar dano também, porque eu vou seguir agora os conselhos de Deus. Eu não vou mais seguir agora, eu não vou estar praticando a introspecção, que é totalmente fútil para a nossa vida. Eu vou me examinar por que eu senti aquilo, por que eu passei por aquilo. Então, o que você vai fazer? Você vai reavivar e gerar novas enfermidades da alma, né? Quando você pensa no teu passado. Porque Deus não mandou tu pensar no teu passado, mandou tu pensar na Bíblia, nas coisas lá do alto, mandou tu pensar na Escritura, que diz para você quem você é, como Ele vai te curar, e como Ele vai te dar a satisfação na vida, e como Ele vai te prover, e como você vai ficar completamente isento de qualquer necessidade externa para ser feliz por dentro. Então, só a palavra de Deus, pensando nas coisas do alto, nossa mente vai passar por um processo de renovação. O que é renovação, Senhor? A mente era nova, caiu na velha, e agora o Senhor, com a palavra, você pensando nas coisas do alto, vai fazer renovação, quer dizer, vai trazer a mente ao estado original dela, sem doenças.
sem pensamentos ruins e negativos. Você vai ter um pensamento de esperança, de que você já é vitoriosa e liberta em Cristo, porque o Espírito Santo que vai habitar em nosso espírito, ele vai emitir luz na tua mente, para você enxergar agora de que se preocupar com o futuro, ter medo do futuro, ou pensar nas coisas passadas para sentir as emoções ruins de novo daqueles momentos, porque você reproduz aquelas cenas quando pensa. Você alimenta aquelas feridas em vez de curá-las. Então, o que Deus faz através dessa iluminação? Aumenta a tua fé, a tua esperança, a tua confiança em Deus. E aí então você vai passar por um processo que a gente chama que o Espírito Santo, através da iluminação, ele vai reeditar as tuas memórias com a cura da tua mente por meio da palavra. Então ele vai reeditar as memórias de maneira que você lembre de tudo, mas aquilo não causa mais efeito negativo e destrutivo para ti. Você vai lembrar só porque lembrou, e aquilo é coisa passada, e você tem uma novidade de vida, você está estável na intimidade com Deus, você é uma pessoa protegida agora emocionalmente, mentalmente por Deus, aquilo não te afeta mais. Bem, o que geralmente assim nos machuca, né, do passado, das coisas do passado, e que nos levam a ter esses sentimentos, essas dores, são erros que nós próprios cometemos, que gostaríamos de ter feito diferente, nossos próprios pecados, ou então feridas por pessoas que nos magoaram, ofenderam, machucaram, fizeram uma porção de coisas, não é? E o Senhor já falou, né, que sim, nós vamos lembrar, mas não com esses sentimentos, né, de dor e de culpa, né, ou um ou outro, né? Como buscar essa cura, né? Olhando para o alto, pensando nas palavras de Deus e de Cristo, mas o que garante, né? Tem alguma palavra que nos garante, sim, que se nós fizermos isto, seremos curados? Ou existe um passo a passo para que isso aconteça? Como é que isso vai operando para essa mudança? Isso está revelado no capítulo 12 de Romanos. Deus quer que tu te conforme a Cristo, a palavra. O que é se conformar? Se moldar para crer nele, confiar nele, esperar nele todas as coisas. Ele nunca vai falhar. Sim, que se formos também pensar, né, de uma forma racional e objetiva, o passado não existe mais e o futuro também não existe. Tudo se fez novo e nós estamos vivendo o presente, que é um presente de Deus para nós, né? E nós temos que pensar, então, em Cristo e nesta palavra, que é animadora e que manda a gente transformar a nossa mente, né? E com o batismo também é como se Deus apagasse o nosso passado e não levasse mais em conta, como eu já aprendi, né, as coisas erradas do passado, né? Nós já fomos perdoados, então isso Deus já perdoou, não existem mais. E isso não, as pessoas não precisam viver aquele eterno sentimento de culpa, não é? Exato. Veja bem, o dia a dia com Deus é muito importante você administrar isso com disciplina, que é a consagração. Então você tem um livro que te dá sucesso na vida, que é a Bíblia. É garantido. Eu estou aqui há 34 anos, tenho garantia de que a Bíblia funciona. Então eu não preciso que ninguém venha me dizer, olha, tem que crer em Deus, tem que acreditar na palavra. Não, eu já experimentei, eu sei que funciona e eu vi isso na vida de centenas de pessoas que funcionou, milhares até.
Eu vi a palavra levantar pessoas de uma sarjeta, pessoa drogada, se prostituindo para comprar droga. Hoje é a pessoa ativa no reino, uma pessoa útil para Deus, útil para os outros, porque essa palavra é tão poderosa que transformou aquelas vidas completamente. E aí eu olho para minha vida, né, que tive assim a ponto de tirar minha vida por causa de um processo de depressão e vício, antes de me converter a Cristo, eu vi o que Deus fez em mim. Eu não preciso que ninguém diga, vem aqui me encorajar, me incentivar, tem que ter fé, tem que ter esperança. Não, eu já tenho esse resultado. Eu sou uma testemunha de Cristo, de que Ele é eficaz para transformar uma vida humana, natural e terrena numa vida de homem espiritual, que está imune a qualquer tipo de ataque natural que possa amedrontá-lo ou fazer ele desfalecer na fé. Então não tem, é tão estável a vida que Deus nos dá, que nada mais nos abala. Mesmo quando aquelas experiências de injustiça e calúnias, que são desferidas completamente contra nossas vidas, é óbvio que a gente vai ter momentos ruins, que a gente vai pensar, mas o mundo está podre, o mundo está horrível, as pessoas que deveriam nos proteger estão corrompidas, o sistema está caindo, não tem mais segurança, não tem mais como viver no meio da falsidade, da corrupção. Mesmo tudo isso acontecendo à nossa volta, nós somos sólidos de caráter, nós somos firmes, porque nós estamos com a vitória consumada sobre nossas vidas. Quando eu lembro, sabe, quando a gente começa a se abater, começa a se irritar, porque aqui vem, não adianta, a gente vive no mundo. A gente é humano, né? Tá no mundo. A gente sente as fricções do pecado, da corrupção, da injustiça, a gente sente. E aí começa a enfermar nossa cabeça, daqui a pouco tu vira a chave e pensa em Deus, que tu já está vitorioso e que aquelas pessoas que te fazem as coisas são carentes de vida divina, que você não deve odiá-las, nem se revoltar contra elas, mas orar para que Deus alcance elas. Bem, isso de fato nos dá um alento, nos fortalece, né, para ficarmos firmes nessa rocha aí que é Cristo, né? Sim. Nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com você. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e a Nicole tem mais uma pergunta aqui para fazer ao pastor Sérgio. Então, Nicole, o que é? Pastor, o que é honrar pai e mãe? Essa pergunta sempre tem, né? Sempre vem pra gente, muitas vezes na vida. O que é honrar pai e mãe? Quando você quer, primeira coisa, honrar pai e mãe é respeitar eles como os progenitores, como nossa autoridade, como aquele que nos gerou, e pensar que Deus colocou aquelas pessoas sobre nossas vidas para nos gerar, para nos cuidar, para nos preparar, para nos educar e preparar para a vida, né? Aí vamos supor que a pessoa não tenha mais aquela condição de estar sob o mesmo teto na autoridade deles. Aí vai para o trabalho, vai para a família, vai para outra situação da vida. Você nunca deve deixar aquelas pessoas sofrer privações materiais, né? Privações de afeto, de carinho, de cuidado, de respeito, de proteção, porque eles ficam indefesos em determinado tempo na vida. E eles têm que sentir o cuidado dos filhos, a preocupação dos filhos em gerar para eles provisão e segurança, afeto, né? E sempre respeitar que antes deles serem teus pais, eles são pessoas de Deus sobre tua vida, né? E nunca deixar eles abandonados completamente à mercê
indefesos na vida, naqueles dias que eles vão precisar muito da nossa ajuda. E aceitar, na questão que o senhor fala, de respeitar as decisões deles e que eles fizeram o melhor que eles puderam para nos educar, para nos deu a vida, né, que é o principal. É sempre pensar que cada pessoa tem uma determinada condição e ele não vai te dar mais do que ele tem. Né? Por exemplo, a minha mãe tinha um limite, uma capacidade, meu pai tinha outro, e eles não podiam dar nada melhor do que já deram, porque eles não tinham mais para dar. Isso não é só financeiramente, né, que nós estamos falando, não é materialmente. Não é só financeira, principalmente na parte de convívio, de educação familiar. Né? Então, e às vezes a gente tem que compreender os momentos assim que eles são agressivos, são duros com a gente, que eles xingam e tratam a gente às vezes, saber compreender que eles estão passando daquela capacidade que Deus deu deles de ser estáveis de caráter e de personalidade. A gente saber lidar com eles nesses momentos de tensão, né? Isso também é um respeito, é de aceitar eles como eles são, né? Então, agora a questão da influência de autoridade sobre a vida dos pais nos filhos, tudo depende da idade e da condição que tu está vivendo, né? Meu pai não vai chegar depois de eu casado, chegar na minha casa, querer mandar na minha casa. Aí eu dizer assim, não, isso não dá, né? Eu respeito você como meu pai e sempre vou te honrar em tudo, mas isso eu não posso concordar com você. Porque é muito comum hoje os pais interferir na casa e na família das pessoas, né? E querer manipular situações e pessoas para que agradar. O meu filho está aqui, o marido dela está errado nisso, está errado naquilo, então vou interferir para ajudar eles. Estraga. Então isso não deve ser permitido acontecer pela liderança do lar. Então os pais podem passar dos seus limites de autoridade sobre os filhos. Saber respeitar as decisões deles, baseados na vida deles, mas também saber dizer não para que ele não seja invasivo na nossa vida depois de ter saído. Exatamente. O que é direito de Deus é direito de Deus. Então, não é a regra do mundo que vai determinar. É o que Deus disse como deve ser o filho com relação ao pai, dentro de casa e depois que é de casa. Sim. O que mais? Temos 2 minutinhos ainda. Outra dúvida, por que as pessoas sempre colocam a responsabilidade de tudo que acontece com elas em Deus ou no diabo? Tirando a própria responsabilidade. Isso é covardia, né? A pessoa não quer assumir que é fraca. Ela acha que colocando a culpa nos outros, ela suborna sua própria consciência de que ela é perfeita e boa e grande e que os outros é que são errados, né? A gente deve assumir as fraquezas. Assim, sou fraco, vou pedir para Deus me fortalecer, vou pedir para Deus mudar a minha vida aqui. Então esse reconhecimento das nossas fraquezas é uma grandeza nossa, né? E as pessoas fazem exatamente às vezes o contrário, querendo jogar a culpa de todo o nosso insucesso e fraqueza, culpando pessoas, situações, instituições que foram geradoras de problemas para nós, e a gente diz assim, a culpa não foi minha, eu sempre fui legal, fui bom, não, a gente tem que examine-se o homem a si mesmo segundo o padrão da Escritura divina. Alguma coisa está errada com a gente também. Porque senão Deus não permitiria que a coisa ruim acontecesse. Permite para o nosso aprendizado, né, para a gente poder acertar da próxima vez, né? E isso é uma manipulação de autoproteção que não existe, entende? Só quem nos protege.
Porque a pessoa fica vítima e acha que o vitimismo vai fazer com que as pessoas notem mais ela, né? Exato. Não, é porque eu vou transmitir para as pessoas que eu sou tão bom e perfeito que eu não erro, mas os outros erram comigo, então eu sou uma pessoa vítima de situações e pessoas. Aí eles vão ficar com pena de mim. Ou foi Deus que falhou comigo, ou foi o diabo que foi muito ruim para mim. Então, quando ele erra, ele diz assim, olha, o diabo é tão violento que acabou fazendo eu errar nesse aspecto, entende? E, na verdade, o diabo não aguenta mais de ver os cristãos botar a culpa nele. Nem Deus, né? Nenhum dos dois, acho que aguentam mais. Bem, eu acho que isso dá o que pensar, né? Nosso programa está chegando ao final aqui. Vamos encerrando deixando esse questionamento, né? Lá na palavra também diz, né, do que queixa-se o homem, né? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então está aí, né, para todos refletirem durante esta semana, né? Por que as coisas ruins acontecem, né? Qual é a nossa parcela de culpa aí? Que geralmente é a nossa culpa, né? Ou por ignorância, ou por enfim, N fatores, não é porque a gente se exime ou se vitimiza, não é, como disse a Nicole. Pastor, encerramento com o senhor, então. Eu agradeço a Deus, assim, o programa, quando vira assim um questionamento sobre a Escritura, fica mais dinâmico, mais atrativo também, eu creio, do que a gente aqui falar um tema assim maciço, né, que também é importante, mas às vezes essa variação beneficia bastante a nossa audiência também para a assimilação dos princípios de Deus, e geralmente os problemas humanos são comuns, né? Então que Deus abençoe a toda a audiência e a vocês hoje que estiveram aqui junto com a gente no programa. Muito obrigado e voltamos a semana que vem.